Mas estão conosco aqui, conhecemos de Livramento, a igreja com o pastor Fabrício, os semeadores. E uma dessas viagens, Marcos, eu sempre, os irmãos aqui, com bênção, sempre me dão norte, o pastor está sempre viajando. E eu tento trazer nessas viagens amigos, algum ensino, algo que venha alimentar essa vida. A gente sempre sai para aprender. Eu sei que Deus, de alguma forma, nos uniu lá. Eles estavam de uma forma num canto, assim, conversando muito, E aí eu vou chegar neles e eles, se abrem, nós conseguimos nos conectar de alguma forma, da forma que eles trabalham com a empresa, qual é o nome da empresa Transmitir? Instituto Transmitir. E eles vão transmitir para vocês uma mensagem que Deus colocou no coração deles. Estende essa mão e fala assim: Senhor, usa eles. Profetiza aí, amor. Usa ele para falar no meu coração, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra, Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar eles, amados, para abençoar a sua vida. Mas deveria ser uma palavra de bem sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a filha. Esse casal precisa sair daqui também abençoado. Pai, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela nossa amizade, pelo carinho. Pastora Márcia, Pastor Gênesis, Pai, em nome de Jesus. Posso usar, Senhor, desse altar que é o seu altar. É da tua presença aqui neste lugar. Consagrado para trazer a tua palavra, ministrar, Senhor, o teu reino neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que esse lugar vai ficar pequeno do tamanho da tua glória. Vai ser manifestado em cada coração aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. E que venha como uma espada para atravessar, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. E nos dividir, Senhor, nessa forma de cura e transmissão da tua palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo, e que a nossa mente esteja cativa ao teu Espírito Santo aqui nessa noite. Que a nossa mente possa aprender, nos deleitar no Senhor. Entregue-nos a tua palavra, o teu caminho, Senhor. Confia nele, no mais ele fará. E nós queremos entregar agora com nossos corações a ti, Senhor, para o Senhor falar conosco. Nos usa, abençoe teus servos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Meu nome é Márcia. Primeiro a gente vai se apresentar. Eu sou a pastora Márcia. Vocês podem sentar. Eu queria convidar, se alguém quisesse chegar mais perto, para a gente poder ver o rosto de vocês, se ficarem mais próximos aqui a nós. A gente gosta, assim, já pedi para o pastor fechar a porta porque estava um vento. Agora está bem bom aqui, se vocês quiserem vir mais pertinho, a gente fica assim mais próximo, pode conversar. Amém? Graças e paz, igreja. Vamos se juntar para aquecer. Vamos se unir mais aqui na frente para ficar quentinho, Olha, a gente é de Livramento, mas hoje em 40 é frio. Acho que está mais frio que Livramento. Bem que o pastor me disse que era frio aqui. Obrigada, queridos, obrigada. Eu sei que é ruim a gente sair do lugar, mas que está afastado de todo mundo. Bem, vou começar com as apresentações. Se vocês não estiverem ouvindo, me falem, que às vezes eu esqueço, tiro o microfone. Como eu falei, meu nome é Márcia Luttenburg, eu sou pastora. Esse é meu esposo, Jason Luttenburg, e a gente tem um ministério chamado Instituto Transmitir. O Instituto Transmitir, ele não é uma igreja, ele é um ministério que trabalha para as igrejas. Nós fazemos cursos de casal, cursos para homens, cursos para mulheres. Trabalhamos também com terapia. Eu sou formada em psicologia pastoral e também terapeuta cristã. O Geis é psicanalista cristão e a gente trabalha com as questões emocionais. E o Senhor nos chamou para esse ministério. Nós congregamos na Igreja Batista Nacional em Livramento e lá também exercemos a nossa função como servos do Senhor. E dentro do ministério a gente trabalha com cursos. A gente tem vários cursos, A gente vai falar um pouquinho, senão só eu falo. Amém. Só ela fala. Então, como a minha esposa estava falando, eu sou psicanalista, mas a gente gosta de dizer que a gente é ferramenta na mão do Senhor.
ou facilitador da ação do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes a gente ora para o Senhor e parece que não consegue romper. Então o Senhor nos deu essa graça, nos ensinou, e alguma coisa a gente vai passar para vocês hoje, para que a gente possa romper, para que o Senhor possa fazer o milagre na nossa vida, possa nos transformar. E falando dos seminários, a gente tem seminários para homem, seminários para mulheres, seminários para casal e um seminário sobre cura da alma. O que é cura da alma? É o nosso emocional, é as nossas mágoas, é aquilo que a gente traz desde a infância. É o que a gente vai trazer um pouquinho hoje, uma pincelada, né? Eu diria que não é nem 10% do que a gente vê no seminário Curando as Feridas do Coração. Mas mais alguma coisa? Acho que é isso aí, né? Já foi feitas as apresentações, ela já falou tudo. Glória a Deus que o Senhor me deu um auxiliador, porque eu me esqueço. Os homens vão se lembrar aí. Bem, irmãos, a gente recebeu um versículo para o ministério, para esse Instituto Transmitir. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Está em Romanos 12:2. Se vocês puderem nos acompanhar. Quem for encontrando aí, diga amém. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E esse versículo, guardem bem esse versículo e, se possível, leiam ele diariamente. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Calma. Pastor, já foi, pastor? Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Desculpe aqui que deu um errinho aqui. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Então deixa eu passar aqui. Agora nós vamos trocando de lugar aqui, senão não se perde. Vamos entender um pouquinho esse versículo? Então ali quando diz ali, ó, transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente. Transformação, metamorfose, mudança, reforma. Para a gente entender melhor, quando a gente quer fazer uma reforma na nossa casa física, a gente transforma, faz um quarto a mais ou troca os móveis de lugar. Então o Senhor está falando aqui da modificação, que depende de quem? De nós. Nós precisamos nos transformar. E a mudança é de dentro para fora, para que possamos experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, aquilo que Ele tem para os filhos dele, que nós aceitamos Cristo, somos filhos, mas para a gente poder viver isso, curar nossa alma, transformar nossa alma, a gente precisa permitir, é o que eu estava falando ali no começo. Às vezes a gente tem a vontade, mas não consegue permitir. E é isso que a gente vai conversar hoje. Como a gente consegue permitir a ação do Senhor? Como a gente consegue experimentar a boa e perfeita vontade dEle, a agradável vontade, com essa mudança da nossa alma, que muitas vezes a gente quer mudar lá fora, mas a mudança começa aqui dentro, de dentro para fora. A notícia boa é que você tem na sua mão aí o manual mais completo da vida. É Ele que vai te ajudar. Embora você está lendo, está tendo uma informação de fora para dentro, o Espírito Santo é que vai ministrar aqui dentro e vai fazer a transformação. Mas para isso, eu preciso permitir. Só pegando ali a questão que o pastor falou em metamorfose, né? Quando a gente fala em metamorfose, sempre lembro da lagarta, né? Que ela não sabe o que ela é. Ela só está ali vivendo, sobrevivendo, se alimentando, e ela não sabe o potencial e nem quem ela poderia ser.
esses somos nós antes de encontrar Cristo, né? Quando a gente encontra realmente a Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Só que para passar pela metamorfose, a borboleta, a lagarta, né? Ela vai para dentro de um casulo durante 21 dias e ela literalmente morre. Ela se desmancha, ela se dilui, ela transforma tudo aquilo que ela era um dia, tudo aquilo que ela pensava, tudo aquilo que ela vivia é desmanchado. São 21 dias de dor e sofrimento. Para quê? Para depois desses 21 dias ela fazer aquele esforço que ela faz para abrir o casulo e se tornar uma nova criatura. Ela não é uma borboleta, ela não é uma lagarta de asas, ela é uma borboleta que voa, que se alimenta diferente, que vê as coisas de uma forma diferente. Quando a gente vem para Cristo, as pessoas elas precisam nos ver como uma nova pessoa. A gente não deve ser mais a lagarta, a gente deve ser a borboleta. As pessoas elas têm que nos olharem e verem que Cristo está em nós, que o Espírito Santo está fazendo essa transformação. Na verdade, a gente muitas vezes precisa se deixar transformar. O processo dói para todo mundo, mas depois você vai ser uma borboleta que voa. Amém. Deixa eu só pegar um gancho aqui. É assim, tá? A gente vai falando e o Espírito Santo vai ministrando. O que a gente precisa entender? Você já aceitou e você precisa voar agora. Você precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, é o que diz em João. Você precisa pegar essa palavra e viver ela. E quando a Márcia falou ali da borboleta, muitas vezes a gente está nesse casulo, que é o que? É a tua tribulação, é o teu deserto. Parece que não passa nunca. Só que diferente da borboleta, nós temos uma vantagem. A borboleta, ela está sozinha no casulo, nós não, o Espírito Santo está junto. O Espírito Santo está junto. Quanto tempo vai levar esse meu casulo? Quanto tempo vai levar esse meu deserto? O tempo que eu permitir que o Senhor haja na minha vida. É isso. É isso que a gente vai ver hoje. Como eu consigo permitir a ação do Senhor na minha vida? Se vocês quiserem anotar ou acompanhar, eu vou um pouquinho rapidinho nos versículos, tá, irmãos? Para que a gente não demore tanto, porque tem muita informação aqui. Então eu vou ler aqui Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então o que a gente tem aqui? O primeiro versículo falou em mente, e o segundo versículo nos fala em coração. Quando a gente junta a mente e o coração, a gente tem a alma, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso é o que a Bíblia nos fala que é a alma, o que a gente pensa e o que a gente sente. O que eu vou trazer aqui para vocês? Vocês todos sabem que somos tricotômicos. Temos corpo, a alma, que está os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e o espírito, que é o sopro da vida que Deus nos deu. Só que eu quero dizer para vocês o quê? O que são o nosso corpo? O que é o nosso corpo? Quando você para pensar no corpo, você entende que a gente tem uma forma de se comunicar com o mundo através do nosso corpo. E é por onde entram todas as informações que eu encho meu coração. Por exemplo, a palavra nos fala que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. O que eu preciso saber? Que de alguma forma eu encho meu coração. Como que eu encho meu coração? Através dos 5 sentidos. Sempre que você sente um cheirinho de uma comida gostosa que você comeu lá na infância, isso te traz uma boa lembrança. Se é um cheiro ruim, você afasta, você não gosta, você tem nojo.
Quando a gente ouve alguma coisa, automaticamente gera um pensamento, bom ou ruim. Eu estou falando aqui e vocês estão concordando ou discordando. Isso vai trazer para vocês uma emoção. Jesus vai explicar melhor ali, quando ele falar na alma. Mas o que isso faz? Todos os nossos pensamentos geram emoções. Logo enche meu coração com o que eu pensei, com o que eu ouvi. E quando eu vejo, você que está acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, olhar essas imagens nos trazem tristeza, não trazem? Nos trazem aflição, nos trazem uma angústia, nos geram pensamento, nos geram sentimentos, muitos bons e muitos ruins. Então, o que a palavra está nos ensinando? A irmã não vê, mas ela sente, ela toca, ela ouve, ela tem o paladar, ela tem o cheiro. Então, ela se comunica com o mundo através dos outros sentidos. Todos nós. E isso o tempo inteiro enche o nosso coração. Então, a gente precisa começar a cuidar do que a gente vai colocando para dentro do coração. Porque o que diz aqui? Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, já vamos começar a cuidar dos 5 sentidos. E o que é o coração? É a alma? A Márcia falou do corpo, que é por onde entra toda essa informação. Mas aí tem a alma. O que é a alma? É o teu emocional, é os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas crenças, as tuas verdades. Como assim as minhas verdades, pastor? Claro, conforme a tua experiência, conforme a cultura, conforme a tua criação, conforme a religião que você foi criado. São os teus desejos, são as tuas vontades, a tua razão, a tua inteligência, o teu conhecimento. Tudo isso é alma. Mas como a minha esposa estava falando, então, através dos teus 5 sentidos entra a informação. Aí vai para o teu coração, vai para a tua alma. E aí você começa a pensar, a gerar um sentimento, a gerar uma emoção. Até então, está dentro de você, ninguém sabe. Quantas vezes você está preocupado, quantas vezes você está triste, ou até magoado, e você não fala. Mas quando essa emoção está demasiada, ela vai para o externo, ela vai para uma ação. E aí ou você vai entrar em conflito com alguém, ou você vai fugir, ou você vai abraçar alguém, você vai ter uma reação física. É nessa hora que é instalada uma verdade, porque você está vivendo isso. Então, quantas vezes a gente dá um conselho para alguém e aquela pessoa diz que não serve o conselho para ela? Por quê? Porque talvez esse conselho seja conforme as minhas experiências, talvez não sirva para ela. Mas aí, pastor, então tem verdade ou não tem verdade? Tem uma verdade absoluta. Existe uma verdade. Nosso maior problema é que a gente anda muitas vezes em cima das nossas verdades, que estão na nossa alma. E aí que a Márcia vai falar agora da outra parte que é do espírito. E quando a gente fala de alma, tudo isso que eu falei, toda a mágoa, toda a raiva, a gente já vai falar sobre isso, vai abrir uma brecha no mundo espiritual, que também vai interferir na nossa vida. E aí agora eu tô falando do espírito. Deixei pra ti essa agora. Bom, às vezes a gente acha que sabe, né? Mas tem muita coisa. Por exemplo, você vai falar, o Espírito é o quê? O Espírito é Deus na gente, né? Mas quanta coisa Deus, só com essa conexão da nossa alma e do nosso corpo com o Espírito de Deus, que a gente tem, por exemplo, a fé não está na nossa alma, está no Espírito. A esperança não está na alma. Por exemplo, sabedoria. Ah, mas sabedoria é aquilo que eu estudo? É os cursos que eu fiz, é a faculdade que eu estudei? Não. Isso é inteligência
E conhecimento, sabedoria, é o que vem do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a pessoa pode estudar tudo o que ela quiser. Ela só vai ter sabedoria quando ela tem conexão com o Espírito Santo. E discernimento, discernir, né, que é de Deus e que não é, saber discernir a voz quando é de Deus, quando é a nossa, né, a gente entender, aprender. É que assim, né, a gente tem vozinhas dentro da nossa mente. Todos concordam? Tem uma vozinha que fala com a gente, às vezes essa vozinha nos ajuda e às vezes essa vozinha nos atrapalha. A gente chama de diálogos internos. São conversas que a gente tem o tempo inteiro dentro da nossa mente. E essas conversas a gente precisa aprender. Porque quem está falando, o que a gente está ouvindo e o que a gente está desenvolvendo de conversa. Porque eu vou até sair um pouquinho aqui do que eu ia falar, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, você recebe uma mensagem no seu celular: preciso falar com você. E aí a pessoa não responde mais. Automaticamente, a gente começa a desenvolver diálogos internos e começa a pensar: o que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Será que a pessoa está bem? Será que mas o que houve? E aí tu começa a mandar mensagem, né? Tipo assim, tu espera um tempo e aí aquela pessoa não responde, daí tu começa a ficar ansiosa, daí começa a mandar mensagem: oi, o que era mesmo? E aí a pessoa não responde. Meu Deus, eu devo ter feito algo errado. A pessoa tá brava comigo. E aí você já começa a imaginar várias coisas. Isso te traz ansiedade, angústia, nervosismo. Te traz um monte de coisa. E aí você chega pra pessoa e diz: não era nada, só queria saber o telefone da fulana. Ela não é. E aí você imaginou dezenas, centenas de possibilidades para aquela situação. E se for isso? E se for aquilo? O que eu vou falar? E o que vai acontecer? Ela não é verdade, pastor. Esses diálogos internos são os grandes causadores da nossa ansiedade, depressão, síndromes. Então a gente precisa começar a entender o que é isso que está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Pensamentos que geram emoções, que é a nossa alma, tá bom? É tudo. Então assim, recapitulando, somos corpo, alma e espírito. Todo mundo concorda? Estamos juntos, ok? Não deu sono ainda? Ainda não? Tá bom. Então tá bom. Quem quiser anotar, Foram as mais comuns. Mas assim, entenda que doença psicossomática também é conhecida como doença autoimune. O que é autoimune? Quando eu tenho uma doença que ela não foi desenvolvida por um vírus, por uma bactéria ou por um acidente. Foi o meu próprio corpo que criou. Ela é autoimune, é o meu próprio corpo criando doenças. E aí a gente vai falar aqui algumas mais comuns para vocês entenderem. Dor de cabeça, quem tem? A pessoa não vai contar. Dor de cabeça é normal. Todo mundo tem uma dor de cabeça. Todo mundo tem. Tá, olha só. Eu vou falar aqui, a gente vai falar com vocês um olhar emocional. Então, a regra vai ser assim, toda vez que você sentir uma dor, você vai se perguntar: o que está me incomodando? E aí, adivinha quem é que vai responder? O Espírito Santo. Ele vai ter que dizer o que é. Aí você vai ter que tomar uma decisão, como resolver esse problema. Mas a dor de cabeça, geralmente, é como a Marcia estava falando, excesso de pensamento. Simples de entender, quer ver? Você pega o seu celular e começa a abrir várias abas ali, mexendo no seu celular. Não começa aqui, assim na sua mão? Sim ou não? Assim é a tua dor de cabeça. O celular até falha, né? Até falha. Dá uma travada, não quer mais funcionar, assim, tira um pouco do Assim é quando você está pensando demais. Geralmente você está preocupado, quer resolver alguma situação. O teu cérebro físico começa a dar um sinal. Essa dor é para dizer: para de pensar. Para de pensar. É como se você estivesse sobrecarregando o seu sistema, igual quando você faz com o celular. Então, toda dor de cabeça é isso? Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, ataque de fígado da dor de cabeça.
Mas lembre-se, nós estamos com um olhar na alma. Então, geralmente, alguma questão da tua alma, alguma questão emocional vai repercutir no teu corpo. Até porque o ataque de fígado também é emocional. Tá, tem isso também. Mas tem coisa que não é isso, né? Excesso de pensamento e preocupação, tá? Isso. Então, o que eu tenho para ajudar vocês? Quando vocês estão com dor de cabeça, é bom pensar o quê? Estou preocupado, estou pensando demais. O que eu faço? Quando a gente tem no celular muita coisa que está travando, a gente vai lá, apaga um pouco de foto, vai e coloca na nuvem, né? Que diz, né? Coloca na nuvem um pouco de fotografia, de vídeo. Eu aconselho você colocar um pouco na nuvem. Deus, olha aqui, eu estou preocupada com isso, Senhor. Me ajuda que eu não quero mais pensar. Então eu aconselho você a falar com Deus e dividir o fardo com Deus. E aí a sua mente, a sua cabeça vai diminuir o excesso de preocupação e pensamentos. O que eu tenho aqui? Problemas na coluna. Todo mundo aí sente alguma dorzinha na coluna, né? Então, a coluna, ela aprofundando, ela tem as 3 partes, né? Mas a gente vai falar do modo geral. A coluna, ela é uma indecisão. Você está indecisa por alguma questão, alguma coisa que você vai ter que fazer e você está indecisa se faz ou não faz. Pode ser também alguma amargura, preocupação com o relacionamento. Geralmente também pode causar dor na coluna. É porque a gente divide, né? Coluna cervical, torácica e lombar. Geralmente quando é lombar é preocupação com o financeiro, tá? E depois quando você se sente sobrecarregado, aqui você quer carregar o problema dos outros, né? Você quer fazer tudo, quer tomar conta de tudo, deixa que eu faço, vai colocando sobrecarga, né? Aqui nos ombros. É interessante que a palavra do Senhor diz assim para nós, né? Pega a sua cruz e me segue. O problema é que a gente quer pegar a cruz do outro também. É aí que começa. Às vezes você está interrompendo. E aí é que é interessante. Às vezes a gente está interrompendo o processo do nosso irmão. Às vezes ele precisa carregar aquela cruz ali. E a gente vai lá e pega a cruz dele. E aí o que acontece na prática? Os dois se completam. Tenho para dizer para você que quando alguém abre o casulo da borboleta, antes dos 21 dias, a borboleta, ela jamais vira uma borboleta. Ela vira uma lagarta com asas e ela nunca voa, porque ela precisa, fazer o esforço de abrir, porque no momento que ela faz esse esforço, tem um líquido nela que corre do corpo para as asas. É ali que está a força para que ela possa vir a voar. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente quer carregar a cruz do nosso irmão, e não quer dizer que a gente não tem que ajudar as outras pessoas, sim, a gente deve ajudar, mas a gente precisa entender o que Deus quer fazer na vida da pessoa. E às vezes Deus quer transformar e a gente está impedindo essa borboleta de voar. E está carregando a cruz e está se sobrecarregando. Problemas digestivos. Aí entra a área do estômago e intestino. No geral, tá? É específico, mas a gente vai dar uma geral aqui para vocês entenderem. Angústia, medo, incertezas. Estou com uma dor de estômago. Estou com uma azia. A pergunta é, a regra, o que está me preocupando? O que está me incomodando? E aí você vai pensar. Dica, faz uma oração e o Senhor vai te responder. Aí que tá, me respondeu, pastor, o que eu faço agora? Agora você, ou como disse a Márcia, deixa na nuvem, entrega para o Senhor resolver para ti. Ou caso é algo da tua responsabilidade, então peça discernimento para que o Senhor possa te dar uma estratégia diferente. Amém? Eu gosto quando fala em medo, né? E ali na questão do estômago e do intestino, né? Muitas vezes a gente vai ver pessoas que relatam, né? Ai, eu tenho medo de falar em público, me dá umas borboletas assim no estômago, me dá um frio.
no estômago. Ou a pessoa, né, começa a dar vontade de ir no banheiro toda hora, quando vai fazer alguma coisa que deixa ela nervosa ou com medo. O que eu tenho para dizer para você é que a palavra de Deus fala 366 vezes: não temas. Uma para cada dia e ainda sobra um dia. Então Deus está falando para a gente: não tema, não tema. Você só precisa entregar para Ele. Não tenha medo. Deixa que Ele faça as coisas na sua vida. E aí eu vou para uma doença que não é tão comum, mas bastante gente desenvolve. Você deve conhecer alguém que tem diabetes. E diabetes, ela é acúmulo de frustrações. A pessoa se decepcionou várias vezes. Teve traições ou tem mágoas inconscientes. Guarda a mágoa que está inconsciente. O Espírito Santo, ele precisa te revelar, mas você precisa permitir que ele revele. O Espírito Santo não invade ninguém. Ele só vai entrar e curar quando a gente permite. E a gente só permite quando entende que precisa ser curado. A gente pode ter também um medo do futuro. A pessoa que tem diabetes, ela pode ter um medo do que vai acontecer. E às vezes esse medo também é inconsciente. A pessoa, ela fica olhando para as coisas que aconteceram no passado e dizendo: deu errado tal coisa. Mas e se acontecer de novo? Eu tenho para dizer para você que o gigante que está na sua frente, sabe como é que Davi, ele enfrentou? Ele era um menininho de 14, 15 anos, né, pastor? Pequeno. Eu digo que ele não era tão pequeno, porque diz que vi que ele tinha 1,68 m, ele tinha minha altura. Não, ele era ruim do meu tamanho. Quanto o senhor mede? 1,65 m. Tá bom, ele era pequeno. Então, o gigante tinha 3 metros. E aí você imagina, né? O guri chegou e disse assim: mas só um pouquinho, quem tu pensa que tu é? Incircunciso. Eu já matei o leão, já matei o urso, por que eu vou ter medo de ti? Tu não é nada. E a gente olha para o passado e vê os problemas. A gente não vê as vitórias que Deus nos deu. Todo mundo que está aqui passou pelo Covid, todo mundo sobreviveu. Glória a Deus. Então agora, pensa um pouquinho aí, as tuas vitórias. O que você já venceu? Quantos gigantes você já derrubou? Não vai ser esse gigante que você está enfrentando agora que vai te eliminar. Até porque você é filho e é filha. E a palavra é bem clara, que vocês são vencedores em Cristo. Amém? Mais uma para nós encerrar essa parte aqui. Pressão alta. Também é muito comum. E a pressão alta, ela tem a ver com a dor de cabeça. Interessante, né? Se tu for ver, geralmente quem tem dor de cabeça tem pressão alta. Por quê? Porque o âmbito é o mesmo. É a preocupação, é a ansiedade. Então tem pessoas que vai lá, tá com a pressão alta, aí faz aquela medição contínua e vai ver que não tem problema de pressão alta. Mas ela recebe uma notícia e fica preocupada e a pressão vai em cima. Só que aí a gente tem um perigo. A gente precisa falar. Uma pressão alta, mesmo sendo nervosa, ela pode te dar um derrame. Um AVC, né? Um AVC? Então o que a gente precisa fazer? Tá, pastor, e o que a gente tem que fazer então? Como controlar tudo isso? Não tenha medo, né? Não é ter medo, é ter precaução. O que eu preciso entender? Que uma dor de cabeça, hoje é uma dor de cabeça, é uma preocupação constante, daqui a pouquinho vira insônia, né? A pessoa não consegue dormir porque os pensamentos não param. Todo o tempo. Depois isso daí se transforma numa pressão alta e pode vir a ser um AVC. Então o que eu preciso entender? Que essa preocupação, ela tem níveis e ela vai aumentando. O que a gente precisa? Transformar a mente e o coração. Olha o cuidado que a gente tem que ter. A gente vai ensinar aqui para vocês como melhorar e cuidar. Vigia e ora.
né? A palavra nos diz vigia. O que eu tenho que vigiar? Não é o vizinho. Não é o vizinho. Vamos vigiar aqui e aqui. Pense comigo. Tudo isso que a gente está falando de emoção. Mas muitas vezes a gente se vê rodeado disso, como se fosse uma prisão. Então, se eu disser assim, isso é uma prisão emocional, faz sentido para vocês? Sim ou não? Me ajudem. Amém. Então, como sair dessa prisão emocional? Ou como essa prisão emocional surgiu na minha vida? E aí que a gente começa a entender. Agora a gente vai começar a entender como que a gente vai começar a resolver essas situações que a gente convive. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ferida emocional, né, amor? Isso. O que eu preciso que vocês entendam? Vocês lembram lá da infância? Todo mundo aqui já caiu, já se machucou, teve que passar lá um metiolate, né? Metiolate, tu tá entregando a idade. O meu metiolate ardia bastante. Só não caía muito. Eu não passava metiolate porque ardia. Bem, mas todo mundo entende que aquele machucado virou uma cicatriz. Sabe por que eu sei que ele virou uma cicatriz? Porque quando eu toco, eu tenho um cortezinho aqui, ó, no meu pulso. Quando eu toco, eu não sinto nada. Se você tocar aí nessa cicatriz, você também não vai sentir, não vai doer, certo? Isso é uma cicatriz. Quando eu tenho uma ferida que ainda está aberta, ela dói. E aí, quando eu peço para você me relatar a sua infância e as coisas que aconteceram na sua vida, e você sente, e aquilo te machuca, te dói, você chora, é porque a ferida ainda está aberta. Porque quando não dói mais, a gente conta como se fosse a história de outra pessoa. Então é aí que está a chave dos nossos problemas, as feridas emocionais. Quem que tem? Todos nós. A ferida emocional, se tu for no psicólogo, ou se eu fosse atender você somente com a psicanálise, eu ia dizer que são teus traumas, ou teus bloqueios emocionais. Aqui a gente chama de ferida emocional, que fica mais fácil de entender. E como a Márcia falou, é igual uma ferida física, só que ela é na tua alma. Tu não enxerga, mas tu sente. São várias. Eu trouxe duas aqui como exemplo, só para que vocês possam ter um entendimento. Por exemplo, digamos que na escola, quando a gente era criança lá, um dia, por algum motivo, a professora gritou com a gente: "Você é burra! Você faz tudo demorado? Por que não faz que nem os outros, não acompanha a turma?" Ou sei lá, tem crianças que fazem xixi na roupa, ou acontece de ficar conversando e a pessoa cala a boca, não sei o quê. A gente vai olhar como uma coisa normal. A professora tem que chamar atenção, mas a criança se sente humilhada. Nesse momento, ela vai olhar tudo ao redor dela. O jeito que a professora falou, o jeito que os colegas olharam, como que ela se expressou. E aí o que acontece? A vida passa. Aquilo ficou aqui. Como que funciona o cérebro? O cérebro, ele cria uma memória. Aconteceu a memória essa. Automaticamente, essa memória, ela vai se ligando a vários acontecimentos. O que eu falei? O jeito que a professora falou, o jeito que ela olhou, os coleguinhas o que falaram, os coleguinhas se riram. E aí o que acontece? Essas ligações ficam para sempre e vão se conectando a outras. Por exemplo, quando alguém fuma, a pessoa ela fuma pela primeira vez, ela acha meio estranho. Depois ela fuma pela segunda vez e ela já começa a achar bom. Depois ela já fuma toda vez que ela toma café, toda vez que ela toma chimarrão, toda vez que ela fica nervosa, e assim ela vai fazendo essas conexões. Cada vez que acontece de tomar um chimarrão, ela lembra do cigarro. Toda vez que ela toma um café, ela lembra do cigarro. Isso são conexões neurais. O nosso cérebro ele se liga o tempo inteiro. Voltando para as feridas lá da criança,
que acontece quando essa pessoa vira adulta? Essa pessoa que foi humilhada pela professora, ou pelos colegas, ou pela uma figura de autoridade, um tio ou uma tia que humilhou na frente da família, na frente das outras pessoas. Ela tem baixa autoestima, ela tem isolamento social, ela tem muitas mágoas, muito rancor, raiva, bloqueios emocionais, ela se estressa facilmente, ela tem ansiedade, depressão e pode chegar ao suicídio. Por uma coisinha que aconteceu lá na infância? Não. Porque cada vez que ela vai no trabalho e tem uma pessoa que tem o mesmo jeito de falar da professora, conecta. E ela tem uma raiva da pessoa, ela não sabe por quê. Ela chega na igreja e os coleguinhas estavam tudo juntos, assim, rindo, conversando. E ela vê um grupo e aquele grupo está rindo, conversando. Ela, é de mim. Estão falando de mim. Porque aquilo conecta. É automático, é como se eu lembrasse que aquilo é comigo. E são várias as feridas, gente. A gente está falando de uma delas. Tem ferida de rejeição, tem ferida de abandono, de abuso, de abuso físico, de apanhar, de abuso sexual, de abuso de linguagem mesmo, de pessoas que gritam. Tem crianças que o pai chega e diz assim: eu tirei 6 no colégio. Não fez mais que a tua obrigação de ter tirado 10, porque é só o que tu faz. Por que tu não te dedica a fazer só isso? Tinha que te tirar 10? Deu, acabou. Ele liga muita coisa. Essa pessoa, ela não consegue fazer nada depois, porque ela não se acha capaz. Então são coisas que muitas vezes, e a maioria de nós, todos nós já passamos por essas feridas. E eu vou trazer aqui rapidinho só uma da rejeição, que acontece, que as pessoas falam pra gente o tempo inteiro, que é, por exemplo, assim: eu nem te queria, aconteceu que eu engravidei, mas não foi planejado. Se eu pudesse, não tinha tido mais filho. E os pais às vezes falam, comentando com alguém, mas essa criança está ouvindo. Não esquece que criança, ela escuta tudo. Tem detalhe, eu vou só reforçar aqui. Essas feridas, elas podem ser instaladas no ventre da mãe. Porque lembra dos 5 sentidos? A criança já ouve lá no ventre. Então, às vezes, os pais estão em conflitos e a criança está escutando. E como a Márcia diz, às vezes assim, eu nem queria ter engravidado. Ou, muitas vezes, os pais estão em conflito e a criança está dormindo. O filhinho não ouviu a nossa briga. Deixa eu te contar uma coisa, o teu ouvido não desliga, mesmo em sono profundo. Então fica instalado tudo que você ouve no teu subconsciente. Isso que a gente não se dá conta. Então cuidado com o que vocês estão escutando à noite. Porque às vezes a gente dorme com a TV ligada, um exemplo, bem bom. E aí, geralmente à noite, nos canais abertos dá filme de terror. E daqui a pouco tu está tendo pesadelo. Por quê? Porque aquela informação está entrando. E isso também vai formando uma ferida. É isso que a gente precisa entender. Essa da rejeição que a Márcia está falando, 99% das pessoas têm. Eu tenho. Trato. Já tratei. A Márcia teve. Provavelmente 99% de vocês têm. Só que a gente às vezes não se dá conta. Como que a gente vai se dando conta? De tendo essa clareza que a gente está falando aqui. Como resolver? Aí nós vamos dar as dicas agora. Voltando no escutar, por favor, se você gosta de ouvir algo quando você dorme, coloque louvor ou coloque a palavra. Tem um programa no canal no YouTube que se chama Chuvas da Palavra. Além de ser a palavra lida, contada, é com a tela totalmente escura, fica tudo escurinho no quarto e fica o barulhinho da chuva. Então se encha da palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra.
Amém? Então, aproveite a noite para ouvir a palavra e ter bons sonhos, ter um sono tranquilo. Voltando na ferida da rejeição, como eu falei, essa criança ou alguma parte da vida ali, geralmente essas feridas são instaladas até os 10 anos de idade, mas pode acontecer de ser na adolescência ali, de acontecer alguma coisa. Quando ela cresce, essa pessoa ela tem medo de não ser boa o suficiente. Então é uma pessoa que ela vai fazer tudo o que os outros dizem, porque ela quer agradar, ela quer ser aceita. Então é uma pessoa que não sabe dizer não. Faça tal coisa, tá bom, eu faço. Tá bom, eu faço. Geralmente essa pessoa, quando adulta, ela é insegura e ela tem medo de se relacionar, porque ela tem medo da rejeição. Então antes dela ser rejeitada, muitas vezes ela foge. Então, muitas coisas que acontecem com essas feridas emocionais, a gente vê refletindo na fase adulta. E não sei por que o meu marido, quando fala tal coisa, ele me irrita. E eu preciso contar isso para vocês. A gente tá junto há 30 anos e a gente não briga. É de boas, assim. Não, a gente é muito de boa. Nossa filha diz, eu sou testemunho. E assim, o que aconteceu? Um dia desses, não é aquela coisa assim, eu não sou a pessoa mais calma do mundo, ele é. É que a minha mãe, quando eu era pequena, me dava muito chá de camomila. Ele disse que eu dormia sentado o tempo inteiro. Eu digo, meu Deus, que bênção. Esse filho é uma bênção, eu só dormia. Bom, mas o que aconteceu? Só para vocês terem um entendimento, é engraçado, mas é um entendimento. Eu vou sempre toda quarta-feira no supermercado. Então eu faço a lista, organizo, quarta-feira de manhã eu vou no super, porque a gente atende toda tarde até de noite, quase todos os dias. E aí, quarta-feira chegou, eu digo, tá, eu vou no super, vou me arrumar. E ele disse, tu não vai poder ir, deixa que eu vou. Já sei que não vai vir a lista como for. Vai vir metade das coisas. Jesus chega lá no supermercado, encontra um, encontra outro, mais conversa, não compra metade. Tá bom, mãe. Vou te mandar a lista então. Fica aí porque vai vir não sei quem entregar não sei o que, e daí não sei quem tava. Tá bom. Fiquei lá esperando, gente. E aí ele começou a demorar. Tá, eu tô tranquila, porque eu sei que ele tá de papo. Só que aí eu tinha que pregar à noite. Eu disse, tá, vou rever a pregação que eu tenho que fazer hoje. 15 minutos de pregação era. E aí ele me chega com gota limpa. Peraí. Ó, os homens vão me ajudar agora. Eu tô lá conversando porque as pessoas param a gente pra conversar, né? Tem que conversar. Aí eu tô aqui, né, olhando assim, né, a metade da lista eu passo o gato assim, que eu esqueço de ver. Aí eu olhei assim, limpa. Eu digo, limpão. E saí pegando outras coisas. E eu, na minha cabeça, eu tinha pegado limpão, porque o desenho parece igual. Aí quando eu cheguei em casa, e ainda ela me Detalhe, ele pegou 3. Ele não pegou 1, ele pegou 3. E ela já tinha me falado que o gota limpa não prestava. Eu digo, tá, eu vou pegar o limpão. Tá, daí quando eu cheguei, deixei a mercadoria, ela começou a revisar, tá com pouco na salta. Agora fala o que tu fez. Daí eu disse assim, então, tu pega isso daqui e devolve no mercado, porque eu não vou. Eu vou devolver no mercado. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu tenho esse conhecimento. Quando aquilo me estressou e me irritou muito, Tá na eu madeira. disse assim, Não, eu disse pra ela assim, amor, por que tu te irritou só por causa do detergente? Essa é a lógica daí que ela se deu conta. É verdade. eu disse, calma, é verdade. Tem algo por trás disso. E aí, só para vocês entenderem, a gente sentou, conversou, porque eu queria entender o que é que estava por trás. Qual era a ferida emocional que estava me incomodando? E a gente começou a orar e o Espírito Santo começou a revelar. Só que eu preciso entender que aquilo que me irrita no outro é o que precisa ser curado em mim. Esse que é o maior problema. A gente olha pro outro e diz assim, fulano que me irrita. Quando chega alguém lá no consultório, ela diz assim,
Aí eu vim aqui porque meu marido, os filhos, meu Deus, meu pastor. Pastor. E aí depois que a gente faz o tratamento, a pessoa passa pelo processo, o que ela diz? Olha, mudou todo mundo! Olha, o pessoal foi transformado. Eu digo, que milagre, né? Tu fez o tratamento e as pessoas lá que seguraram. Tá entendendo? E aí o que era, gente? Eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu era pequena, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, e a minha mãe trabalhava à noite. E ela trabalhava na faculdade. E muitas vezes, e eu ficava sozinha. E aquela angústia, aquele medo de ficar sozinha, e ela saía 11h30, 11h30, depende de quando terminava as aulas. E a gente morava longe ainda da faculdade, ela tinha que pegar 2 ônibus para chegar até em casa. Então ela chegava em casa quase 1h da manhã. E eu sozinha. Aquilo me trazia uma angústia, um nervosismo. O esperar. Aquilo vai me irritando, porque aquilo está registrado dentro de mim, que esperar é ruim. Que ficar esperando a pessoa, eu ficar sozinha em casa e ficar esperando, aquilo era ruim. É o que eu preciso fazer? Preciso identificar aquela ferida, precisa orar e precisa pedir para Deus curar. Amém? Amém. Não precisei devolver o botalhão. Bom, nós chegamos no ponto que a gente queria. Como se livrar dessas prisões? Como é possível mudar isso? 2 estratégias, tem mais, a gente separou 2 aqui. Quem quiser anotar aí, Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. Mateus 11, 28 e 30. A primeira estratégia é a que todos nós soubemos, mas muitas vezes não fazemos. Conversar com Deus. Isso, eu troquei a oração pela palavra conversar, porque é proximidade, é dizer assim, ó, Pai, senta aqui do meu lado que eu tenho que ter contato com o que está acontecendo comigo. É como se o Senhor estivesse do teu lado, é uma conversa. E Mateus diz, olha o que diz a palavra, olha o que o Senhor Jesus disse para nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Lembra da psicossomática? Cansado e sobrecarregado. Eu lhes darei descanso. Quem vai te dar descanso? O Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. O Senhor está te dizendo, deixa eu te ensinar, deixa eu te transformar, deixa que o meu jugo é suave, que o meu jugo não vai te pressionar. E aí ele diz assim, ó, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso ao quê? Para suas almas. Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo que eu te dou é leve. O problema é que a gente está carregando um fardo que é muito pesado e não é para nos carregar. O Senhor já fez o que Ele tinha que fazer por nós. Ele já morreu da cruz para que o teu fardo fosse leve, para que o jugo que Ele pôs sobre ti é suave, não o jugo da preocupação, o jugo da raiva, o jugo da ira, o jugo da mágoa.